Hoje é domingo, estamos aqui na localidade Liberdade para visitar aqui a caldeira do vapor Parnaíba, né? Ou vapor Manuel Tomás, como também foi chamado, né? Batizado. Então a gente está na localidade Liberdade. Hoje a gente está aqui com o Carneirinho. E assim, para a gente falar aqui no vapor, chegar ao vapor, a gente vai falar um pouco da como surgiu a localidade Liberdade, que já não é o primeiro nome, né, que se chamava antigamente, era Porto das Pedras. E um fato interessante ocorreu aqui na localidade, né, que depois culminou na denominação de Liberdade. Não foi, Carneirinho? Inclusive envolveu autoridades municipais da época, durante o século XIX. É mesmo, que a gente pode falar. Um fato inusitado que aconteceu no século XIX, quando estava em uma roda de conversa o padre Cipriano, que na época era cônego da vila, e uma autoridade municipal, que a gente não sabe ao certo explicar qual foi, porque o que a gente tem é pesquisado. Pessoas que contam. A gente não tem nenhum documento oficial que relate o que exatamente aconteceu. Que estava em uma conversa o padre Cipriano, a autoridade municipal e o senhor Francisco da Cunha Machado. Quando, em um determinado momento, um dos escravos do senhor Francisco chega e interrompe a conversa e fala: senhor Francisco, sua casa está pegando fogo. Aí a primeira reação do Francisco da Cunha Machado foi perguntar por uma garrafa de pimenta, que a gente sugere que seja algo que era muito importante para ele, né? A gente não sabe ao certo por qual motivo. Foi a primeira pergunta dele, ele né? Se preocupou foi com a garrafa de pimenta. Garrafa de pimenta, ao invés de se preocupar com as casas, com a casa, com a mobília, com os outros familiares, né? Não, perguntou, foi logo pela garrafa de pimenta dele. Foi uma ocasião que todos que estavam na roda de conversa sorriram, né? Sem entender. Aí, vendo a situação que, pelo que a gente tem conhecimento, foi um desastre total para o senhor Francisco, né? Que perdeu praticamente tudo que tinha. Verdade. Aí o padre Cipriano, como todos que a gente tem estudado até o momento dele, ele era uma pessoa muito boa, era muito voltada para as causas era humano, mais necessitados, né? Aí, por coincidência, essa figura municipal que estava na roda de conversa, aparentemente tinha alguma coisa, ou era dono, ou era alguma coisa ligada ao dono da atual do Porto das Pedras, da atual Liberdade. Aí o padre sugeriu que, como estava sem ninguém na época para cuidar das terras, o padre então sugeriu à autoridade que lá estava presente que cedesse a terra para ele, ao senhor Francisco Barbosa, ao Francisco da Cunha Machado, né? Aí foi debatido lá entre eles que o senhor Francisco ficaria encarregado de cuidar das terras, zelando pela propriedade, né? Aí, com o passar dos anos, o senhor Francisco trabalhando, podemos sugerir, como assim, trabalhando arrendada ao local, conseguiu juntar uma quantia e adquiriu as terras. Aí, desde lá pra cá... E daí, quando ele... A gente supõe que quando ele se livrou da dívida, ele estava liberto da dívida, então aqui passou a chamar Liberdade. A gente sugere que ele tenha dado esse nome de Liberdade devido a todo o esforço que ele fez para conseguir... Isso de acordo com com os relatos orais aqui, né, da gênese da localidade. O nome de Porto das Pedras por Liberdade, já em fato, em alusão ao que ele já estava aqui. A partir daquele momento ele já estava livre para fazer o que ele bem entendesse. Pronto, essa é a história uma da versão que a gente conhece sobre a origem do povoado Liberdade. A gente está aqui na margem do rio, próximo à caldeira do vapor Parnaíba, e a gente olhando aqui em volta, é um local com bastante pedra. Por isso o nome era Porto das Pedras. Então aqui era um local bastante movimentado, né? Aqui sempre teve uma povoação aqui próxima ao Novo Nilo, que realmente é uma localidade muito antiga. E assim, aqui, agora voltando aqui para o nosso objeto de estudo, que é essa caldeira,
antigamente, a partir de 1858, passou Para o auge da navegação. A navegação a vapor, que antigamente não era vapor. Então, União era um dos entrepostos comerciais. Então, União tinha um porto, o porto lá na sede, que hoje é Cais. Exatamente. Só que no decorrer no interior, havia dentro do território do município, havia os pontos públicos, que era chamado pontos públicos de embarcação. Né? Eram portos subalternos. Que esses portos, na verdade, eles eram arrendados pela Câmara Municipal a terceiros, que através de um fiador iria trabalhar ali, iria comercializar aquele porto. O porto, né? A Liberdade era um desses portos subalternos. Havia Liberdade, começava Melancias, lá onde hoje é a Convap, Santa Rita, o porto da cidade. Havia aqui no Novo Nilo, Liberdade, havia um em Curralinho e havia um em Miguel Alves. Onde hoje é o município. Isso. Então esses eram os portos que as embarcações dos vapores vindo de Teresina ou de Floriano a caminho do litoral, eles desembarcavam, né, para embarcar pessoas, né? Então, interessante que esses entrepostos eram utilizados também para compra de madeira, para sucção dos vapores, né? Muitas das pessoas se aproveitavam desses pontos para vender madeira. Inclusive, em União, um dos comerciantes de madeira era o seu Prisco Medeiros. O principal, né? Era aquele que mais... Ele era que tinha a concessão de fornecer madeira para os vapores, lá no porto da sede. Então, assim, o vapor Floriano, ele foi um dos muitos vapores que sulcaram essas águas desde 1858 até basicamente o período em que ele naufragou, que teria sido na década de 40. Né? Isso, infelizmente, a gente não tem relatos oficiais, documentais, ou pelo menos até agora a gente ainda não encontrou, mas de acordo com a sabedoria popular, esse vapor, ele se chamava Manuel Tomás, né? Ele não teria sido o primeiro naufrágio dele, ele naufragou. Naquela época eles reaproveitavam o material e daí com a remontagem tornou-se vapor Parnaíba. E no rebatizado, né? Rebatizado. Num determinado ano, da década de 40, que é o que se acredita, ele teria naufragado aqui. Provavelmente por conta desses barrancos de pedra que tem aqui. Já que o nível da água estava baixo, né? Pois provavelmente na época do rio estava baixo, então era uma viagem muito perigosa. E de se destacar que naquela época as viagens descendo o rio, elas eram mais rápidas. Né? Então, até por conta disso, a passagem, para quem viajava sentido Parnaíba, era mais cara. Por quê? Porque era mais rápida, porque você aproveitava a correnteza. Então, aqui ele naufragou. E o que restou foi essa caldeira, né, de uma embarcação chamada Gaiolão, que transportava animais, transportava mercadorias e pessoas, né, conforme a imagem que vocês estão vendo agora. Então, assim, a gente acredita que possa haver outros fragmentos aí, soterrados na lama do rio. Né? É um monumento histórico, né? E, graças a Deus que ainda está aqui. Né? A gente não tem assim, dimensão do tamanho dela, eu acredito. Sim, para a história é como é que diz? Algo bem, como é que a gente pode dizer, inquestionável, né? Sem tamanho para a história, né? Para a gente. Senhoras e senhores, o naufrágio aconteceu em uma noite de chuva, estava com tempestade e o capitão do barco perdeu o controle devido à pouca visibilidade. Aí colidiu frontalmente com as pedras que haviam no mar.